de volta falando sério com Nilvinha. Estamos aqui com o pastor Hermínio, onde nós estamos comentando sobre a ação de 4 adolescentes com a última, os últimos finais de semana, uma atrocidade em relação de artear fogo em um senhor. E aí, pastor, vamos continuar nosso assunto. Vamos. O senhor estava falando que fez um trabalho assim, com o Conselho Tutelar, ou fazia parte do Conselho Tutelar em Goiás? Sim, eu fui chefe, na época chamava chefe do Conselho Tutelar lá. Né? Nós tínhamos 50 crianças sobre o nosso poder. Eu gostaria de falar um pouco, rapidamente, sobre a primeira casa criada para proteger o menor, chamava-se antigamente a Casa de Roda, que foi criada lá na Bahia. O pastor presbiteriano criou por ver a situação das crianças que vinham do navio. Era uma situação difícil. A gente aí vai comentar sobre esse fato. Esse pastor trabalhou durante 3 anos e começou a fazer um trabalho dinâmico e foi assassinado por causa disso. Sério? Foi assassinado por causa disso. E com isso criou um temor na sociedade na época que ninguém queria mais trabalhar nesse assunto. Então se abandonou. Só quando o presidente Collor de Mello veio, vendo a situação, que criou o Estatuto do Menor e do Adolescente. Né? Lá em Goiás, como é que se trabalhava? Em sintonia com a Polícia Militar, Polícia Civil, juiz da infância, né? Promotor. Por exemplo, cada dia uma equipe era responsável para ficar à noite ali. O carro estava ali do conselho e a gente estava em sintonia. Por exemplo, a polícia estava fazendo ronda, a gente ligava para o 190, tem algum menor aí, depois das 22 horas? Olha, tem um aqui, porque a Polícia Militar quase que não pode envolver diretamente com os menores. Então o conselho pegava e ia lá, pega essa criança, recolhe essa criança, levava para os pais assinavam um termo de responsabilidade pela primeira vez, se encontrasse a segunda, a terceira vez, né, aquele pai era chamado ao conselho e a gente indicava para o juizado da infância, adolescente. O pai tinha que responsabilizar. E quando a gente começava a apertar os pais, começou a resolver a situação. Mas assim, quando o senhor coloca e os pais, eles tinham que se responsabilizar em que termos? De não estar na rua. Por que seu filho está na rua? E eu vejo assim, não criticando a ninguém, mas falando com base naquilo que nós fizemos. O Conselho Tutelar, ele tem que estar na rua. Ele tem que estar em sintonia, principalmente com a Polícia Militar, que faz ronda todo lado, né? Viu menor, seja onde for, liga, fica ali, a viatura para, conversa com o menor, né? Espera, o conselho chega, meu filho, por que você está na rua nesse horário? Né? Pega, coloca na viatura, leva para os pais, bate lá na porta, chama o pai, por que seu filho está na rua? Né? Tem que ter uma explicação, já vai com um termo de responsabilidade, o pai assina a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, aí tem que chamar o pai lá e falar, olha, pai, seu filho está suscetível a acontecer algo contra ele. E você é o pai, você é o responsável. Não pode jogar para o tio nem a tia. E aí o pai começa então, né? Assim nós recuperamos 50 crianças, nós tínhamos 50 crianças sobre a nossa responsabilidade. Hoje estão bem, a gente sempre volta lá. Alguns entram em contato com a gente. Por quê? Porque foi feito esse tipo de trabalho. É um trabalho intenso, né, pastor? Intenso. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O crime do passado não é o crime de hoje. No passado, a pessoa cometia um crime, ia preso, saía da cadeia, regenerava. Hoje não. Hoje o crime é hediondo. Ou seja, a pessoa vai lá, ele volta e quer fazer mais crime. Se não tiver algo para limitar, para responsabilizar ele, para criar uma dificuldade para ele, ele vai continuar fazendo isso. É interessante o que o pastor falou. Pastor, outra coisa que eu assim, fico observando é que está sendo, digamos assim, criadas muitas igrejas,
própria Bíblia, parece que ela faz uma menção em relação a isso. E eu vejo aqueles que, assim, digamos, que não entendem muito ou não conseguem fazer a leitura da Bíblia, ela fala fim do mundo, né? Vamos colocar no linguajar fim do mundo, tem igreja demais, né? E o senhor poderia fazer esse comentário enquanto pastor? Como é que o senhor vê isso? E algumas igrejas também, eu não vou ser muito taxativa, mas essa coisa de indução de fé. Muito bem. Jesus contou uma parábola sobre o grão de mostarda, dizendo que ela é menor de todas as sementes da hortaliça. Mas quando ela é semeada e ela nasce, ela se torna a maior de todas. E Jesus disse que até as aves dos céus viriam alinhar debaixo das suas sombras. O reino de Deus é perfeito. Mas, infelizmente, nós temos muitos pássaros debaixo da sombra, podemos dizer assim, da mostarda, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, isso são ondas que nós estamos vendo, são ondas religiosas. Em 84 começou a primeira onda, a onda que partiu, chamada uma comunidade. Essa comunidade era mais louvor e não podia pregar a palavra. Elas desapareceram. Todas essas ondas até um tempo. Como uma moda? Modismo? Isso. Ele vai durar 10 anos, às vezes menos. Sim. Né? Depois veio o dente de ouro. Era a onda que você vem para a minha igreja que você vai ficar com a boca cheia de ouro. Eu procurei saber, não vi ninguém com boca cheia de ouro, não, né? Assim, se fosse nossos dias hoje, rica, né? Se fosse nossos dias hoje, e ficar muita gente banguela, porque muita gente ia roubar ele. Abre a boca aí que eu vou tirar isso, né? Depois passou o dente de ouro, veio a onda do paletó. Aí então, vem aquela multidão de gente jogar o paletó assim, caía todo mundo. Então passou essas ondas, resultado nada. Teve nenhum resultado positivo. Agora nós temos esse momento que nós estamos atravessando. Jesus chamou esse momento de os comerciantes da fé. Que nós temos que entender isso, o comerciante da fé. Quando ele chega no templo, lá, ele vê pessoas vendendo pombo, vendendo um monte de coisa. Foi a única vez que Jesus ficou irado, né? Falou, olha gente, revirou mesa, pegou um chicote lá, bateu em todo mundo, esparramou todo mundo lá, disse, não faça a casa do meu pai, que é casa de oração, convite de ladrões, né? Vendendo aqui, isso aqui. Então, são os comerciantes da fé. Não existe, biblicamente, por exemplo, milagre urgente. Biblicamente não existe. Olha, na teologia não existe isso. Não existe, por exemplo, dízimo duplo. A palavra do Senhor não ensina isso. O que vem a ser dízimo duplo? Pois é. Nós temos as pessoas dizendo o seguinte, que duplo significa, porque o dízimo não é somente evangélico ou católico, outro que deve contribuir com o dízimo. O dízimo, todo ser humano deveria contribuir para o reino do Senhor. Significa então o seguinte, que hoje é o 1º de abril, né? Não é mentira não, gente. Né? E acontece o seguinte, é como se hoje é final de mês, eu pego e recebi R$300. Seria meu dízimo R$30. Mas como é duplo que o pessoal está incentivando, eu não daria 30, daria 60. Certo? Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, que o dinheiro do reino de Deus, porque o reino é perfeito, a Bíblia é perfeita, Deus é perfeito, Deus não mente, Deus não engana, Deus é justo. E acima de tudo, todo dinheiro, dízimo e ofertas, existem só duas coisas na Bíblia que ensinam, o dízimo e a oferta. É para ser gasto no reino do Senhor, no reino de Deus. Hoje eu vi alguém comentando, um determinado pastor, porque hoje as pessoas não querem perder o poder. Se você ganha um canal de televisão, você quer ficar o dia todo e você não quer perder. E para manter aquilo, tem custo. Tem um custo muito alto,
né? E as pessoas têm que tirar de um jeito ou outro esse custo. Então começa a criar essas coisas. Falando que ele ia colocar na igreja dele ar-condicionado de 2 milhões de reais. Veja bem. Agora, se eu tenho 2 milhões de reais hoje como pastor, eu ia investir esses 12 milhões no reino de Deus. Como? Que seriam suas ações em relação à sociedade. Exatamente. Eu ia levar a palavra de Deus a muitos e muitos lugares, meus queridos, muitos e muitos lugares onde Cristo precisa ser anunciado. Porque quem transforma o homem é só Jesus. Se eu tiver tempo, deixa eu contar uma experiência para você sobre transformação. Eu fui chamado aqui ali perto do Banco Bradesco, tem um hotel, onde eu fui chamado lá porque tinha uma pessoa lá que estava dando um problema, o pessoal achou que estava endemoniado. Sim. Aí falou, o pastor que tira o demônio, né? Vai lá, né? Chamado. E aí fui lá, cheguei lá, era um garoto que estava debaixo da cama. Eu falei com ele, ô fulano, você vai da cama? Por que não? Eu estou em cima da cama. Tirei aquele garoto, conversei com ele, estava viciado em drogas, né? E o que aconteceu? Trabalhei com ele, hoje ele é pastor. Ah, que interessante. Então, você está vendo? O investimento, eu preciso investir na vida. Eu quero falar na sociedade. Eu quero falar sobre isso ainda, sobre investimento. O problema maior da sociedade hoje, do mundo que estão vivendo, não estão investindo mais no homem. Estão investindo o quê? 2 milhões para ar-condicionado, Copa do Mundo, derruba tudo, começa tudo, enquanto que o homem começa a perecer. O homem começa a perecer. Então, o dinheiro do reino é para investir no homem, para transformar a vida do homem, para não permitir que o homem tenha esses problemas de conflito que eles estão enfrentando hoje. Na criança. Está entendendo? E não gastar com 2 milhões isso. Em materialismo. Em materialismo. Né? Exatamente. Foi o que o senhor colocou, né? Exatamente. Nós temos que investir no homem e não no material. Exatamente. Material é perecível. Isso perece. Tudo passa. Tudo né? passa. Mas o homem precisa. Quando nós investimos no homem, o homem é feliz, tem uma vida digna, certo? Cria suas famílias sem problemas, sem conflitos. Né? A lei não resolve. Cadeia não resolve. Se resolvesse, não tinha ninguém preso. Muito interessante o que o pastor falou. Ele fez essa colocação que depende de nós mesmos, para nós fazermos algo por nós. E que precisamos de uma crença, precisamos de uma fé, e que só Deus poderia estar nos ajudando em relação a tudo isso que se passa no mundo. Daqui a pouco nós voltamos, falando sério com Nilvinha.